Olá, Olá, boa tarde, Ellen, tudo bem? tudo bem, Fábio? Tá bom o som aí? Tá ótimo, tá excelente. Ah, o Toniel tá Vamos, aí. ótimo, o Toniel também tá entrando. Vamos ver se dá certo aqui. Eu convidei, mas ele acabou não conseguindo. O Toniel acho que tá com um problema que ele não tá conseguindo. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. O Toniel não está conseguindo entrar. Só se eu sair e entrar novamente, viu, Ellen? Ah, deu certo. Toniel. Deu certo. Olá, tudo bem, Toniel? Boa Boa tarde, noite, meu doutor amigo. Elas. Boa noite, Fábio. Satisfação imensa estar com vocês aqui. Satisfação aí é toda minha. Em outra oportunidade, até já fez uma live com a doutora Ela, né, doutor? Nós já fizemos. Um bate-papo aqui. E hoje não Exatamente. será diferente aí com o doutor Fábio aí. Ótimo, ótimo. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aí por aceitar o convite. A gente fazer esse bate-papo, um bate-papo relacionado à questão dos estabelecimentos prisionais. E ninguém melhor aí que vocês para estar batendo esse papo aqui hoje, o Toniel, que né, ele é uma grande autoridade aí quando a gente diz respeito à questão do estabelecimento prisional federal. A Ellen também Tá sem som. os presídios estaduais, e a gente até vai fazer esse bate-papo como se fosse analisando os dois tipos de estabelecimento e principalmente para as pessoas que não têm conhecimento técnico, até tem o pessoal da Jovem Advocacia aqui da nossa cidade que participa também. Isso é um tema uma conversa muito produtiva e principalmente com vocês aqui, brilhantando aí essa nossa noite já, né? A partir das 18 horas. Queria até deixar com vocês aí, para vocês se apresentarem. A Ellen, o Toniel, grandes amigos aí de mentorias, situações aí de processo de alta complexidade. Acompanho muito o trabalho de vocês, sou fã de vocês aí, do trabalho que vocês desenvolvem também. Então, vocês fiquem à vontade aí, gente. Tchau, Obrigada. doutora Ellen. Fala primeiro. Tinha certeza que você ia falar isso. Gente educada é outra coisa, né? Então, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Que eu acho que a gente tem que se unir, né? A advocacia hoje, ela não pode se dizer que ela é combativa, né? Ela não é competitiva. Eu falo sempre isso. A parceria hoje na advocacia ela é muito importante, mesmo porque nós estamos numa esfera de tudo online, né? Tá voltando? Está voltando, mas hoje a gente consegue entrar em qualquer tribunal, em qualquer estado do Brasil aí para trabalhar. Só que você precisa de parceiros, né? Primeiramente isso. Obrigada, Fábio, pelo convite. E nós vamos bater um papinho aí sobre sistema prisional estadual, que é a parte que eu mais atuo aqui, e o Toniel, que é um expert aí no federal, que é um grande amigo também. E dizer que nós nos conhecemos através de mentoria, né? Então, isso é muito importante, se capacitar, né? Vamos capacitar, que a gente vai fazendo network, a gente vai conhecendo as pessoas e a gente vai fazendo uma advocacia mais forte, né? Com certeza. Porque o sistema ele já é forte entre eles, né? MP e juiz, eles já são fortes, eles estão ligados entre si, eles têm a estrutura, eles têm tudo isso. E a jovem advocacia é uma forma da gente animar esse pessoal para não desistir. Ela é árdua no criminal, ela é árdua. Ela é traiçoeira? Ela é traiçoeira, porque às vezes a gente pega um processo aí e fala, nossa, isso aqui é assim, assim, na hora que você vai começar a trabalhar, começou a trabalhar, começa a surgir N coisas, se você não estiver preparado, você vai acabar entrando em uma situação delicada com o cliente, até consigo mesmo, né? Pelo valor dos honorários, pelo que você precificou. Então, assim, o que se trata de penitenciária é um assunto muito sério, porque você mexe com um ser humano sentenciado que está preso, depende de você, né, para
para ter a resposta, e a família que paga, né? Então, assim, para não ser cobrada de uma forma que não é legal para advogado em tons de ameaça, eu penso muito nisso. Eu acho que se a gente trabalhar direitinho, não passa por certos desabores na advocacia criminal. A gente tem uma jornada aí, né, que já é um pouco extensa, então a gente vem aprendendo. Até agora há pouco eu falei com um cliente meu, nada a ver o inventário, que eu fui fazer um favor para ele de uma outra situação, ele falou, daqui a pouco você vai ficar expert, porque era um negócio tão simples que ele me falou, mas virou um volume de coisa, eu falei, olha, vou ser bem sincera, eu estou aprendendo. A gente aprende com cada caso. Imagine no criminal, né, que é uma coisa muito mais cautelosa, né, envolve muita coisa. Então vamos bater esse papo aí. Passo a palavra aí, doutor Antoniel. Meu querido. Obrigado. Agradecer mais uma vez a Fábio, né? Como já dito aí, nos encontramos, nos conhecemos primeiro virtualmente, né? Pelas mentorias. Tivemos aquela oportunidade de um encontro presencial em 2022, né? Fez um ano agora, em agosto. Foi 21, aliás. 21, né? Foi? Já tem 2 anos. Já, 2 anos já. Lá em São Paulo. O tempo voa, né? Boa. Passa rápido. Mas então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Otoniel Maia Júnior, e atuo desde 2007 como advogado, tenho aí já 16 anos, um pouquinho mais de 16 anos. Meu escritório físico fica aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e aqui, por ter um presídio federal aqui na nossa cidade, a gente acabou se especializando nos incidentes de transferência, nas leis específicas que regem o sistema penitenciário federal. E para fazer uma breve introdução aqui do meu ingresso nessa advocacia do sistema penitenciário federal, eu peguei o OAB em 2007, e aí o sistema penitenciário federal ele nasce em 2006, já trazendo aqui informações, né, a respeito do sistema. O sistema penitenciário federal ele nasce em 2006, com a inauguração do primeiro presídio federal lá em Catanduvas, no Paraná. E aí algumas pessoas confundem, porque São Paulo tem uma Catanduva. Né? Só que a de São Paulo é Catanduva, a do Paraná é Catanduvas. Tem esse S aí no final. E com a inauguração desse presídio federal lá de Catanduvas, na época não havia nem lei para normatizar o sistema, como seria o ingresso, a saída. E o Conselho da Justiça Federal criou lá uma resolução dizendo como é que funcionaria, e só em 2007 é que saiu o primeiro decreto-lei, que é o 6049, e já em 2008 é que sai a lei que realmente vai dizer como deve funcionar o sistema penitenciário federal. 2009, agosto de 2009, não me recordo bem o mês, mas acho que o mês 7, julho, foi inaugurado o terceiro presídio federal do Brasil, que é o daqui de Mossoró. Já havia Catanduvas, Paraná, e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, quando inaugurou aqui de Mossoró em 2009, o presídio começou a receber presos em 2010, e outubro de 2010 recebeu um preso que era amigo, um preso de fora do Rio Grande do Norte, que conhecia um cliente nosso aqui do estado. Ali nós estávamos ainda engatinhando na advocacia, tínhamos 3 anos, menos de 4 anos na advocacia, e a gente na advocacia, já que tem jovens advogados aí, na advocacia no início a gente fica meio perdido, sem saber se faz o criminal, se faz o previdenciário, se faz o família, se faz o trabalhista. E eu, desde a faculdade, queria ser um advogado criminalista. Meu pai era repórter policial, então eu cresci acompanhando meu pai em entrevistas, entrevistando delegados, coronéis, advogados, e eu sempre tive uma afeição pela advocacia. Com a chegada desse preso, que era um preso pernambucano, que chegou aqui na Penitenciária Federal de Mossoró, eu fui atendê-lo, e aí eu me recordo que era outubro de 2010, e aí eu fui atendê-lo, já fazia mais criminal, ainda fazia um pouco da vara de família, um pouco do trabalhista, mas já querendo sair, já querendo me dedicar exclusivamente ao criminal. Os honorários ainda não permitiam, mas já era o nosso desejo, né? E aí a gente, em outubro de 2010, atende esse primeiro preso,
E fevereiro de 2011 chegam novos presos na Penitenciária Federal de Mossoró, e nesse intervalo entre a inauguração daqui e o início de 2011 foi inaugurado o quarto presídio, que é o de Porto Velho, lá em Rondônia. E agora só em 2018 inaugurou-se o de Brasília, né, que é o quinto, e tem um sendo em fase de licitação para construção lá no Rio Grande do Sul. Será o sexto. E aí, em fevereiro de 2011, com a chegada desses novos presos transferidos para cá, esse meu cliente que eu já atendia me indicou a outros. Olha, tem um advogado aqui, um jovem, mas... e aí a referência que ele fez da minha pessoa, um advogado jovem, honesto e não é mercenário. Eu me recordo bem dessa palavra, porque, tipo assim, preso de presídio federal, quando vem para o sistema penitenciário federal, se imagina que são presos mega traficantes, então assim, a turma vem e cobra muito caro. Né? E aí, esse meu cliente me indicou falando que eu não era mercenário. Aí alguns pediram, então vamos ver quem é esse jovem advogado. Né? E aí eu fui lá, atendi alguns, fui contratado por um que era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que estava aqui, havia chegado aqui, e no meu segundo ou terceiro atendimento com esse interno, ele me indicou um outro. E aí foi uma polêmica na minha casa, porque, assim, hoje eu já casado, com filhos, mas tudo que eu vou fazer eu consulto meus pais. Hoje meu pai já está falecido, consulto minha mãe, minha avó, mas na época meu pai ainda era vivo. E aí eu fui consultar porque me indicaram para atender um preso famoso, né, nas mídias, que é do Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar. E aí eu consultei meus pais, olha, você desde sempre quer ser advogado criminalista. Então vá, tem uma conversa honesta, sincera. As pessoas falavam dos riscos de atender, né, presos tidos como megatraficantes, enfim. E aí, meu pai e minha mãe chegaram, vá ter uma conversa sincera, você está começando agora na advocacia, pode ser uma oportunidade de você se destacar, tem que ter cuidado com uma coisa ou outra, enfim, me aconselharam, fui lá, me entrevistei com ele, e aí, como a doutora Ellen estava falando, a gente, no caminhar da advocacia, a gente aprende muito com os colegas, mas aprende muito também com os clientes. Né? E não só ele, vários outros clientes que passaram pelo sistema penitenciário federal aqui me ensinaram muito sobre a vida. Alguns até sobre direito também, que eles lá acabam estudando direito também. Mas sobre a vida, sobre como me portar frente aos clientes, a familiares de clientes, muitas coisas eu aprendi conversando com os nossos clientes. No sistema penitenciário federal e no estadual também. Né? Mas aí, para finalizar essa introdução que já está se esticando demais, fiz esse atendimento, fui contratado para atendê-lo, para ficar acompanhando a execução penal e o incidente de transferência, que tramitava aqui na Corregedoria do Presídio Federal de Mossoró, que funciona na Justiça Federal aqui do Estado. E, a partir daí, conheci os advogados dele do Rio de Janeiro, que era os advogados que eu acompanhava já há vários anos. Fiz parceria com os colegas para ficar dando esse suporte aqui. Acabei depois ingressando em alguns processos de lavagem e até hoje eu atuo como advogado em processos de lavagem que ele ainda responde. Né? Estamos também atuando, ainda participamos da execução penal, em parceria com um colega do Rio e com um colega lá do Mato Grosso do Sul. E a partir daí eu posso dizer que a minha advocacia mudou, porque meu pai era da imprensa, conseguiu me projetar positivamente na mídia, né, com esses clientes que eu tinha, e aí acabou que minha advocacia mudou e a partir dali eu não consegui mais advogar em outras áreas. Se eu quisesse, não teria tempo, porque os clientes indicando outros, e a gente conseguiu se firmar na advocacia criminal. Estamos nessa caminhada de advocacia exclusivamente criminal desde 2011, como já falei, então já são 12 anos, e criamos esse know-how, vamos dizer assim, no sistema penitenciário federal. Lógico, temos clientes no sistema estadual, fazemos júri, dentro do direito criminal, nós advogamos em diversos nichos, né?
mas o sistema penitenciário federal é uma especialidade nossa. Agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho também. Interessante. É só para complementar, né, Fábio e Antoniel? No meu caso aqui é estadual, e eu falo sempre isso. As pessoas, elas só vão saber o que é uma penitenciária quando um ente querido entra dentro do sistema, né? Então eu até brinco, todo mundo, você só mexe com bandido, você não tem medo, não. Primeiro que medo eu não tenho porque eu trabalho direito, né? Começa daí. A gente só tem que ter medo quando a gente engana, quando a gente não faz o que tem que ser feito, né, nos autos. E o outro é o atendimento familiar. E eu tenho, modéstia à parte, eu sou muito, assim, acolhedora. Com os amigos, eu sou assim, isso aí é meu, é da minha índole. E eu sinto muita dificuldade no estadual, a tal da documentação para visita. Sabe? Porque aqui cada unidade é de um jeito. Os documentos são os mesmos. Só que um eles querem original, o outro eles querem 3 meses de conta de energia, o outro eles querem com reconhecimento de firma, outro quer ser reconhecimento de firma. Então fica uma coisa que não tem uma lei para isso. Então quem faz? A unidade, o diretor de disciplina, o diretor da unidade. Olha, então aqui vai ser assim, reconhecido firma, o outro não. Então fica meio muito solto, assim, que ninguém sabe, né? E eu sinto porque a maioria das vezes é mãe, é avó, né? Porque tem bastante gente que não tem mais mãe ou que foi criado pela avó, e são pessoas que não entendem, né? O telefone é difícil de falar na unidade, é muito difícil de falar na unidade. Aí quando fala tudo muito rápido, as pessoas muitas vezes não conseguem, não sabem nem escrever, muito menos anotar com aquela rapidez toda, né? Então, eu brinco sempre que teve o ano passado, eu tive um problema para poder atender um preso, eu não estava conseguindo entrar na conexão, logo começou a pandemia, 2020, 2021, eu liguei 183 vezes, tocava e não atendia. Então, quer dizer, 183 vezes, gente, é ligação, né? Muita Então, ligação. eu fico muito triste, porque eu fico com as pessoas, a família não tem culpa. Porque o que acontece? Ele cometeu um delito, um crime, seja ele qual for, né? Porque tem muitos acidentes de trânsito, muitas embriaguezas que vão para cadeia. Independente, não cabe fiança. E às vezes a preventiva é decretada em audiência de custódia. E ele vai se misturar com os demais, independente, e não deixa de ser um preso. Aí a hora que a família vê, sente na pele o tal do advogado de bandido, né? Então, assim, o criminal, ele não é só o homicida, ele não é o latrocínio, ele não é o tráfico de drogas, ele tem a Maria da Penha, ele tem um furto simples, ele tem uma embriaguez ao volante, um acidente de trânsito, né? E eu digo sempre, o coração do processo criminal, ele é um inquérito. E aquela história, é uma preventiva, não preciso chamar o advogado, não, porque já está decretada a minha preventiva. Aí passa 5, 6 dias, o delegado lá para ouvir. Aí ele fala o que não deve, entendeu? Ou fala o que não deve já na delegacia. Então, assim, esse bate-papo de penitenciária, né, como funciona, mas para chegar nela, às vezes a gente consegue inibir, a gente consegue derrubar isso no inquérito, no próprio flagrante, às vezes, né? Então, a parte estadual aqui, ela é bem precária nesse sentido. E eu estou sentindo que, muitas vezes, eu trabalho mais para familiar do preso no sentido de arrumar documentação mesmo, sabe? Deu mandar o documento, mandar a relação, eles mandarem a foto, tá certo, então esse tá certo. E isso é moroso, isso é demorado, porque às vezes tem que pegar um RG. Ninguém mais usa RG, é habilitação. Aí não serve a habilitação, tem que ser o RG. Aí o RG é lá de quando tinha 20 anos, tem 50, tem que fazer outro RG, demora 15 dias para ficar pronto, né? Aí põe a declaração de amásia. A declaração de amásia, ele fala lá na entrevista que tem 3 anos. Aí ela fala que viveu 5. E aí? Aí é brecada. Então, eu estou percebendo que o advogado hoje se faz necessário na preparação da documentação para a família. Porque senão ele vai ficar 2, 3 meses aí sem nada, sem receber uma pasta de dente.
Sim, sim. Assim, esse meu trabalho, ele tá crescendo um pouco nesse sentido. E para os jovens advogados, é não ter medo. O advogado, ele não é pombo-correio. O advogado, ele não trabalha no correio, ele não é para dar recado para nada. Não existe isso na advocacia criminal. Porque, assim, o jovem advogado, como eu já fui, eu tenho 32 anos de formada, eu era da época da cadeia. Eu era a época da máquina de escrever. A hora que você estava no meio da terceira lauda, aí você errava, você tinha que voltar, sabe, bater tudo de novo. Não tinha essa de que a gente hoje tem essa facilidade. Então, assim, o jovem advogado, ele precisa, primeiro de tudo, é o princípio básico, a honestidade. Só, Sabe? O princípio me permita, me permita só um parênteses, não perca seu raciocínio, não. Sobre isso que a doutora está falando aí. Eu tive um cliente, dentre os vários que eu já assisti no criminal, que um dia, quando me indicaram para esse cliente, era um cliente de fora do estado, que estava aqui no Sistema Penitenciário Federal, quando me indicaram para ele, eu pesquiso antes, eu procuro saber da família, o que aconteceu, eu pesquiso, geralmente eles chegam aqui com processos sigilosos e a gente demora a acessar, então muitas vezes eu atendo o cliente antes de ter acesso ao processo, mas eu já faço uma busca ali no Google para saber quem é, enfim, e eu fui atender um cliente que ele estava vindo em uma operação que um advogado tinha sido preso, acusado de participar da organização criminosa lá que ele fazia parte. E na minha entrevista com ele, assim, eu sou sempre muito honesto, muito sincero. Se não der para ir o advogado, eu não vou. Aqui, os limites do meu trabalho são esses aqui. Você quer? Ok. Se quer, vamos trabalhar. Se não quer, eu vou embora, você procura outro. A gente demora para construir o nosso nome e tem que zelar por ele. E aí eu cheguei para esse cliente e falei, olha, você está vendo um processo complexo, a situação é essa, aí fui falando. Ele disse, e assim, essa questão do vamos correr, eu não levo o recado, se quiser avisar para sua esposa que está tudo bem, ok. Mas sempre falando o nome dela, até porque no Sistema Penitenciário Federal, os atendimentos eles são acompanhados em tempo real. Tudo gravado, acompanhado em tempo real. Então, olha, quando for falar, dá um abraço pro meu pai. Não, diga o nome do seu pai. Como é o nome do seu pai? Dá um abraço pro meu pai fulano, para que não deixe margem para nenhuma dúvida. E aí eu guardei bem essa conversa comigo, porque eu dizendo a ele os limites do meu trabalho, e aí ele disse, doutor, eu estou aqui querendo contratar um advogado. Bandido eu já tenho para trabalhar para mim. Então, assim, eu realmente quero um advogado. Ele sai. Então, se você quer um advogado, aqui estou. Vamos seguir trabalhando. Igual aqui, tem muita prisão de tráfico de droga pela rodoviária estadual, né? E a maioria deles são todos fora do estado. Então, eu tô na central aqui, que é Lins, né? Então, liga Brasília, Goiânia, Mato Grosso, parte do Paraná, Marília, Londrina, lá para frente, Bauru. Então, o que acontece? Eu tô no meio. Então, é tudo de fora. E é aquela história, né? A pessoa tá com uma placa do estado de São Paulo, aí a rodoviária fala, de onde você tá vindo? Ele fala assim, eu tô vindo do Paraguai. Ou eu tô vindo do Mato Grosso. Olha o interestadual, olha o internacional aí rodando, né? Então, o que acontece? Quando eu faço um flagrante desse, você chega lá, o telefone já tá lacrado, você pergunta o nome do telefone, ninguém tem o telefone na cabeça, né? A maioria não tem o telefone na mente. Então, o que eu faço? Quando eu consigo falar com a família, eu já falo, olha, é muito difícil levar alguma coisa, porque a maioria é primário. Eu consigo levar alguma coisa, só que antes eu consulto o diretor de disciplina, que aqui nós temos 2 CDPs, CDP de Álvares e CDP de Bauru. Eu vou consultar o diretor. Aí, essa história de levar a pertence é muito perigoso. É muito perigoso. Muito sensível, né? Porque se a família manda, você não sabe o que tem dentro. E a gente também... É difícil você conhecer as pessoas por telefone, né? Até presencialmente dá problema, né? Com certeza. Aí eu ligo para o diretor, geralmente autorizo o básico. Qual que é o básico? O sabonete, a pasta de dente, a higiene básica. Eu falo, olha, a senhora, eu vou ver quanto fica, a senhora me manda, eu compro e levo. Aí na hora que eu chego na unidade, eu chamo o diretor de disciplina e peço para ele acompanhar o raio-x.
Porque, Ótimo. assim, a pessoa que está passando no raio-x, às vezes você falou alguma coisa que ela não gostou, sabe? A gente corre esse risco, né? Então, é fique vive e não seja preso. É por aí, né? Com Mas, certeza. assim, eu evito demais levar as coisas. É só quando é de muito longe. Eu estou com um cliente que tá 2.300 quilômetros daqui, entendeu? Sim, O eu menino tem costumo. 19, o menino tem 19 anos, 80 quilos de maconha. A mãe dele não tem condições de vir, ela ganha um salário mínimo. Não, realmente é difícil, né? E fazendo até um gancho, Ellen, na introdução do Otoniel e na sua também, quando a gente fala que a advocacia criminal é uma advocacia muito sensível, tanto do ponto de vista de atuação na condição de profissional, porque a gente fica por um fio de qualquer momento se tornar réu. Sim. A gente fica por um fio. Então, quando o Otoniel ele diz que essa questão da transparência com o cliente, isso a gente adota muito, a transparência não promete resultado, passa realmente o que está acontecendo, as possibilidades do processo, você acaba já fechando uma porta ali em relação a um problema que você vai ter. E aí, partindo para a questão de sensibilidade em relação aos clientes, eu percebo também que o pessoal acaba esquecendo o cliente lá. Ele está preocupado, eventualmente, no fechamento do contrato. Quer dizer, ele fechou o contrato e depois acabou. Ele some. Então, isso não pode acontecer, né? Então, por isso que eu digo que a questão da advocacia criminal é sensível em todos os pontos, desde a relação com o cliente, na atuação, e depois na questão da família, na questão desse preso lá, quais são a situação que ele vem enfrentando, a questão do andamento do processo, enfim. Então, assim, a gente fica muito... E voltando, né? A gente fica a um passo, eventualmente, de se tornar réu, e às vezes nem por uma questão de conduta nossa que parte de nós, mas às vezes de uma interpretação da autoridade. Como o Otoniel mesmo disse, às vezes a gente leva um recado sem saber que, na verdade, não é um recado, ele é um código. Não pode. Ele é É isso um aí. código para estar, eventualmente, liberando determinada situação, liberando determinada mercadoria, e principalmente aí no estabelecimento prisional federal, que é totalmente monitorado, as conversas elas são gravadas, então às vezes você não consegue nem sair de lá, não é, Eu Antoniel? falo assim, que muitas vezes a federal, aqui a gravada é mais na P1, P2, né, de Venceslau, e Avaré, que na verdade daqui foram transferidos para a federal, a maioria deles. O que acontece? Às vezes uma frase é aquela história, como vai, né? Aí como vai você, a pessoa que está ouvindo, ela tem uma outra interpretação. Ela está achando que você... nós estamos assim, pisando em ovos para conversar com o preso, né? E as interceptações telefônicas, elas estão aí. Eu falo que hoje não tem mais... Tem a parte de investigação dos agentes federais ou investigador de polícia no estadual. Só que se você for ver as denúncias, é assinada por 5, 6 promotores. Não tem mais agentes, ninguém está ouvindo mais. Por quê? Porque são todos interceptados. E aí o que é? A pessoa que está fazendo o relatório da interceptação, ela coloca a interpretação que ela quer. O Júlio Luz ensina muito isso, né? Por quê? Porque ela é uma ferramenta que tem uma parte dela que ela é manual. Aí aquela história, vamos pedir interceptação na íntegra, do tal do código da senha coringa. Mas até você conseguir isso, o advogado está preso 3, 6 meses. Com certeza. Então, assim, está muito difícil, e eu falo sempre. Às vezes eu falo que o preso, ele gosta de ouvir coisa boa. Sim. Então, você chega lá e fala real, ele já não gosta de você. Aí por quê? Porque ele já ouviu um outro e falou, te tiro aqui em 1 mês, ninguém tira ninguém. Então, a garantia também, que eu falo que é o segundo princípio muito importante. Dar garantia para o cliente. Nós não julgamos ninguém. Tem processo aí que nós vamos até para o STF. Isso aí demora 1 ano, 2 anos para acontecer.
Então, assim, E às vezes, é uma profissão perigosa para quem não toma certos cuidados. E sim, nós que tomamos os cuidados, a cada dia que passa, nós temos que tomar mais cuidados ainda, porque nós somos visados. São advogados atuantes, nós somos com visados. Né? Então, certeza. assim, a jovem advocacia, comece certo. Eu falo assim, ó, nós levantamos de manhã, nós já estamos errados. Se você não... Nós já estamos errados. Você corre o risco de dar algum problema lá na frente. Então, a gente andando certo, a gente já está errado. O advogado... Sim, e às vezes uma busca e apreensão, não precisa nem de ser preso, uma busca e apreensão no escritório, pronto, acabou com a nossa carreira. Acabou com a carreira. Concorda? Porque as Busca e apreensão no pessoas escritório. é o visual, né? E aquilo, Com certeza. na minha comarca, minha cidade não é uma cidade de 300, 400 mil habitantes, é uma cidade de 70 mil. Você já imaginou sair isso numa imprensa? Acabou com a carreira. Acabou o que eu construí durante 30 e poucos anos. Né? Igual agora por videoconferência. As pessoas acham que videoconferência pode falar o que quer. Porque quando o cliente começa a falar, a obrigação é nossa. Ó, meu querido, fulano de tal, eu vim aqui para acertar isso com você. Agora, essa outra parte não faz parte do atendimento. Você corta. Porque às vezes você continua ouvindo, a pessoa fala, mas ela está interessada, o advogado está interessado na conversa. E aí para de ouvir ali para ele foi o interesse. Então vamos interceptar esse advogado. Né? Então, assim, a gente está, a área criminal, eu falo que é uma área maravilhosa, eu gosto demais de trabalhar, amo o que eu faço. Só que assim, todo o tempo que eu estou no escritório, o tempo que eu estou trabalhando nessa área, eu estou tomando cuidado. Hoje as interceptações ambientais, elas estão aí para todos os lados, coisa que não era, né? Que era difícil acontecer, hoje ela está. A interceptação telefônica, ela já é mais antiga, mas ela ainda continua acontecendo. As telemáticas, elas estão absurdas, né? O tal do WhatsApp. Ninguém tem interceptação para WhatsApp. Tem, entendeu? Aquela história, você mandaria o CPF da pessoa. Você está no telefone, pelo WhatsApp, e você digita em tempo real se você está interceptado, a pessoa já está sabendo lá. Né? Então, assim, a tecnologia, ela avançou. Né? E a nossa lei, ela avançou não muito favorável para o advogado. Né, para respaldar os advogados. Eles não têm nada que nos respalde, a não ser a nós mesmos. Né? Então, assim, a gente fica numa situação bem delicada. E eu fico muito preocupada com os jovens, porque, assim, quando eu comecei, não tinha, o sistema carcerário não era desse tamanho, não tinha penitenciário, não tinha presídio federal, né? Não tinha todo esse tempo de facção daqui, facção dali, não tinha. Era preso comum. Qual que era o preso comum? Era uma cadeia que tinha 100 presos na cidade. Era época de cadeia. Então, era mais fácil você conviver. Agora, hoje é difícil. Você atende uma pessoa por vídeo, você não sabe o que ele vai falar. Olha o risco que a gente corre. Isso. Né? Aí, manda um recado para minha mãe? Não mando. Antes dele falar, não manda o recado. Que você tá bem, que eu falei com você, tá tudo... Isso daí será que eu vou dar um retorno para sua mãe. Agora, recado, eu não sou garota de recado. Eu não sou pombo correio, eu não trabalho no correio, entendeu? E assim, eu falo na brincadeira, brincando, que a gente acaba para ficar uma conversa mais leve. Porque senão, gente, a gente vai ter... Olha, nós sabemos disso, né, Fábio e Antoniel? Tanto de gente, tanto de colegas nossos que estão presos. Né? Às vezes por uma interpretação assim, descabida na hora. Então, assim, a gente está pisando em ovos para trabalhar. No sistema penitenciário federal, essas gravações acabam trazendo até uma segurança para a gente, porque no eventual investigação, o atendimento está ali gravado. No eventual investigação, o atendimento está gravado. Você mesmo vai solicitar o atendimento lá da direção para poder colocar no processo se eventualmente precisar. Mas assim, a cautela sempre tem que se policiar sempre. E quanto a essa questão que a doutora Ellen falou, de questão de colegas levar, a família mora longe, pede para levar um material, nós conhecemos colegas que já passaram por isso. A família pede para levar uma roupa no presídio e dentro da roupa tem um chip de celular, tem droga, enfim.
E aí o camarada acaba sendo preso em flagrante e o nome vai para a rua e até ele provar que de fato não sabia daquilo ali, o nome já está na rua. No sistema penitenciário federal, eles não recebem material, porque a União fornece tudo. Do presto-barba, a cueca, a camisa, o tênis que eles jogam bola lá dentro, tudo é fornecido pela União. Eventualmente, quando atrasou a licitação do tênis, do futebol, e aí eles autorizam a família, a família pode comprar e mandar o tênis, modelo tal, na cor tal, mas isso, eu acho que em 12 anos de sistema penitenciário federal, devo ter visto isso aí 5 vezes, no máximo. Assim, que realmente atrasam a licitação e eles autorizam a família. Mas essa parte, um tênis, porque assim, escova de dente, roupa, a parte de vestuário, essa parte de higiene pessoal, sempre, a não ser, por exemplo, o preso tem uma dermatite lá, vai no dermatologista, consegue uma consulta, ou é atendido pelo clínico mesmo lá da unidade, e o clínico determina, determina, não é juiz, é médico, né? O clínico prescreve que aquele apenado precisa usar um sabonete de marca tal, porque vai ajudar a curar aquilo ali. Aí o sistema não tem, autoriza a família levar, porque aí entra como medicação, né? Entra como medicação, com prescrição médica, tudo certinho. E sobre esses paralelos que a gente faz entre o sistema estadual e o federal, quem conhece os dois, a realidade é muito diferente. Você tem uma ideia, Antoniel? Você tem uma ideia? Começa pela higiene. Pela higiene, como exatamente. você falou, a escova de dente, a roupa e tal. O estadual, ele dá o mínimo do mínimo. Então, a pessoa chega lá, o que ela foi presa, geralmente é de fora, não fica lá jogado, não consegue entrar. Então, a pessoa fica com uma cueca, a camiseta tem que ser branca, ele pega uma branca que já foi usada por não sei quantos presos, entendeu? Teve um caso aqui, que a percevejo empesteou o menino. E o menino pesava 160 quilos, não tinha colchão para o menino. Sabe? Então, assim, mas até você conseguir levar, até que você conseguir uma autorização, isso já passou 3, 4 meses. Sabe? Então, assim, o estadual do federal, em termos de qualidade, de entrega do básico, a federal, ela é modelo Estados Unidos. Trazendo agora para o dia a dia do advogado, para as dificuldades que a gente enfrenta, questão de acesso ao cliente. Né? No sistema penitenciário federal, existe uma normativa, e aí isso fere prerrogativa. A OAB Nacional já tomou alguma providência nesse sentido, já disse que ia tomar, mas até agora não. E sempre o sistema, as decisões judiciais são sempre em favor da segurança pública, né? Eles, mas isso aqui é para resguardar a segurança pública nacional, enfim, e com esses argumentos, acaba que para a gente ter acesso a um cliente do sistema penitenciário federal, a gente precisa antes mandar um e-mail com a procuração e depois que o preso assina essa procuração é que a gente consegue agendar o atendimento. Então, assim, às vezes se demora uma semana, 2, quando o preso é recém-chegado, recém-ingresso no sistema aqui na penitenciária, às vezes a gente fica uma semana, 2 para poder ter o primeiro contato. Enquanto que no sistema penitenciário estadual, a gente atende logo de imediato. Né? Chegou ali, o advogado já vai lá sem agendamento, até leva a procuração em mãos para pegar lá a assinatura, para poder colocar no processo. Tem esse atendimento mais imediato. No federal tem esse rigor maior, e aí os argumentos são os mais diversos. Questão de garantia de segurança pública, questão de muitas vezes, de colegas que realmente nem conhecem o preso e vai lá para ver se consegue pegar aquele processo, aquele preso, né? Então, aquele cliente, e aí eles colocam essa regra, e não raras vezes, os internos recusam procuração. O advogado manda a procuração para o interno. Não, eu não quero ser atendido por esse advogado. Eu já tenho um outro advogado que vai vir aqui.
não raras vezes isso acontece. Quando a gente pergunta aos clientes que estão no sistema federal, eles reclamam dessa demora, né, do atendimento, mas ao mesmo tempo acham que é uma forma deles próprios se resguardarem de advogados que eles não querem, de fato, que os atendam. Né? Teve uma época que eu atendi muito em Presidente Venceslau, na época de 2010, 2012, teve um pessoal daqui que foi todo mundo para lá, e o que acontecia? Lá também era monitorado, né? E mulher já é mais diferente. Eu falo que atender lá você não pode ir de salto, você não pode ir de nada, você tem que descer 143 degraus para chegar na gaiola. E é 15 minutos no parlatório, 15 minutos. Então você demora mais para entrar do que você falar com o seu próprio cliente. Então, assim, é tudo muito rápido. E o que acontece? A dificuldade que a gente sentia. Porque você não tem condições de falar o básico. Porque geralmente o processo é extenso. Né? Então você tem que fazer o resumo do resumo do resumo. Agora, por outro lado, lá nos atendimentos, o que acontecia? Eles não subiam para o atendimento se não era o advogado que ele pediu para a família chamar. Então aí a penitenciária começou a entender que tinha certos colegas que estavam tentando chamar o cliente, mas assim, mais para recado, para se encontrar na radial, porque eles conversam. Eu falo que eles têm uma inteligência que é fora do normal, né? Eles têm umas táticas, eles têm umas coisas entre eles lá. Mas o que acontece? Atrapalha nós que somos sérios. Porque aí o atendimento que eu poderia fazer em 10 dias, eu vou fazer em um mês. Aí eles ficam bravos. Eu falo, gente, o problema, o que está acontecendo, é que está todo mundo querendo atender. E aí eles não sobem para atendimento. Aí não, já tem gente aqui nessa semana para atender esse preço. Esse preço não pode ser atendido por outro. Ou se não fala que a agenda está cheia. Você sabe se está cheia? Você não sabe. E você concorda. Vai fazer o quê? Antigamente era fax, né? Você tinha que passar o fax, aí eles levantavam a sua ficha toda, a sua vida profissional, porque eles levantam. Eu acho errado? Eu não acho errado isso. Isso não me incomoda. Procurar quem eu sou. Isso não tem problema nenhum. Agora, a gente fica amarrado até para trabalhar, né? Porque fica difícil. Aqui você consegue um atendimento em uma semana, às vezes até em 2 dias, às vezes você liga até no mesmo dia, você consegue. Só que aí a procuração eles não estão pegando mais, que você mandava, eu mandava a procuração pro e-mail do CDP, eles imprimem no dia do atendimento, eles corriam a assinatura, depois subia o diretor mandava de volta. Já não fazem mais isso. Então, assim, cada dia que passa, eles estão tirando mais coisas da gente. Sim, e aí fica caro para a família. Sim. Ellen, não sei se você tem percebido aqui, a gente está bem próximo, e quando o Toniel diz da questão que você tem que fazer o agendamento, mas pelo menos aqui, Toniel, num raio aqui de 300 quilômetros, nós estamos trabalhando também tudo com agendamento, viu? Agendamento, eu imprimo o e-mail, levo o e-mail, porque já teve vez de chegar lá e falar que não foi feito agendamento, mesmo encaminhado no e-mail. Então, a gente faz o agendamento, imprime, leva, porque cada vez está fechando mais, cada vez está mais difícil. Tem uma penitenciária aqui, gente, que faz 1 mês e meio que eu mandei um e-mail para pedir o atendimento. Aí você liga lá, é um parto, né, que eu falo assim, isso aí você tem que fazer cedo, 8h30. Porque aí, se você estiver estressado, você vai ficar mais. Então, pelo menos 8h30 você não está estressado. Aí você começa a ligar na unidade para rezar para alguém atender. Aí aqueles numerinhos lá, 2, NIC, você esquece, você não aperta, porque se você apertar, você não vai conseguir falar, porque ninguém atende no tal do número que eles mandam. Então, você tem que esperar passar esgotar todas as oportunidades, que são 10, e aí rezar para alguém atender da subportaria ou da portaria. Aí, o Elton aqui disse, né? Parece que eles gostam de deixar a vida do advogado mais difícil, né? E aí você vai explicar tudo isso para a família, né? O advogado consegue fazer a transferência? Não, não é o advogado que faz a transferência. Né? Não estou dizendo todas as unidades, mas eu estou encontrando muitas dificuldades. Eu estou percebendo que de uns 6 meses para cá, está muito difícil para a gente agendar e conseguir alguma coisa. Sabe, uma resposta de um e-mail. Eles estão apertando de uma forma, eu acho que desnecessária.
Eu vou ser bem sincero que é desnecessário. Porque no estado de São Paulo, Daniel, a minha aqui, a mais próxima, é 110 quilômetros. Certo? São 220. Foi o dia. E são 4 pedágios. Aí, se você faz por vídeo, você faz e não tem ônus para a família, porque a família já é carente. Eu não tenho coragem de cobrar. Então, quer dizer, se é por vídeo, eu não tenho. Né? Agora, quando não é, o presencial você tem que cobrar. Sim. Como que você vai fazer? Sim. Ah, mas é 220 quilômetros. Você vai e volta na período da manhã. Muitas vezes você chega lá, está agendado, tá tendo bate-chão. Tá tendo revista. Aí, olha, já que a senhora é de fora, então faz o seguinte, faz uma esteirinha lá no shopping e a senhora volta 1h30. Você entendeu? Então, assim, eu falo assim, que atendimento presencial penitenciária, você tira o dia. Tem que tirar o dia, realmente. Um CDP assim, espetacular é o CDP de São José do Rio Preto. Sabe? CDP de São José do Rio Preto é espetacular. Você espera um pouquinho, mas assim, você consegue falar, você não precisa ligar, né? Olha o meu amigo Sandro Silva aí. Grande Silva. Ele vai estar aqui em Rio Preto acho que ele vem dia 16 fazer júri aqui. Então, o que acontece? Esse final de semana tem um congresso aqui em Mossoró, eu vou falar lá, vou ter um espaço para falar lá, e o doutor Sandro vai estar lá também. Doutor Sandro, doutor Talvani, João Ricardo. Grandes amigos, Tá a turma aqui, sexta e sábado agora, 6 e 7. Obrigada, Sandro, pelo elogio. Você que é fera, meu amigo, aprendo sempre aí com você, todos os dias que a gente está junto. Então, o que acontece? Eu falo isso, o trabalho humanizado, né? Que a gente tem que fazer com a família do preso, eu sinto muito isso, eu sinto que eles têm muita dificuldade, porque são pessoas que não têm condições, não sabem, e liga na PPS, olha assim, RG, CPF, a pessoa não consegue pegar nessa força toda, né? Sabe? É uma falta de carinho mesmo. Eu acho que o lado humano tá falta um pouco no sistema prisional, né? Não são em todos, mas falta. Aí você vai fazer, isso demora, porque é 15 dias para ir para o convívio, então já fica na inclusão. Aí não consegue a tal da documentação nem para mandar um SEDEX, né? Então é uma situação, pega ela para mim, é uma situação que a gente fica muito triste. A gente fica muito triste. Sim, fica difícil até porque, na maioria das vezes, a gente necessita de urgência, principalmente na questão de procuração, para você já se habilitar no processo, enfim, para você ter acesso, e tudo isso acaba travando, né? Isso acaba travando. Aí o preso está lá, não sabe nada, né? Ele não sabe o que está acontecendo, aí acha que a família... Porque a primeira coisa, eu falo assim, você não está, quando eu consigo atender, você não está abandonado, sua família está com você. Aí ele dá aquele alívio. Aí a gente entra no assunto da situação. Né? E a cada vez eles estão diminuindo mais o nosso tempo de atendimento. Também. No sistema, aqui no sistema penitenciário federal, os agendamentos, via de regra, acontecem nos horários, marcou 8h30, 8h30, você está atendendo. No máximo, atrasado de 5, 10 minutinhos. Quanto a essa parte de documentação, colocaram umas limitações, mas aí nós mesmos, advogados que atuamos aqui no sistema, peticionamos no juiz corregedor, e aí o juiz corregedor, junto com a direção, chegaram a um consenso lá para liberar, limitaram um número de folhas, e detalhe, se eu quero mostrar um processo para o meu cliente, eu vou fazer o júri de um cliente que está no sistema penitenciário federal, ou vou fazer umas alegações finais e quero mostrar as alegações finais do Ministério Público para ele, lá no atendimento. Antes eu envio para o meu da penitenciária, a penitenciária imprime lá e me entrega lá. Eu não levo impresso. Eles imprimem e eles me entregam. E aí a gente não pode fazer anotação quando está no atendimento, tem umas regrinhas lá, sabe? Ele não pode fazer anotação naquele impresso. Eles dão folhas em branco para a gente poder, durante o atendimento, fazer as anotações que a gente achar pertinente. Aqui não estou imprimindo nem a procuração, meu amigo. Exatamente. Aí manda recolher uma guia. Manda você recolher uma guia. 75 centavos, alguma coisa assim. Aí você fala o seguinte, também não colhe assinatura.
Então, para nós, está muito difícil. Está ficando cada dia que tem passa mais. tem outro detalhe, que é essa questão do tempo. Aqui, os atendimentos costumam ser de 40 minutos. Mas, se é um processo mais complexo, a gente encaminha uma petição ao diretor. Isso tem previsão em regulamentos da penitenciária. Do próprio depende de regulamento é isso. Se for um processo mais complexo, a gente pode peticionar ao diretor pedindo a extensão desse tempo. 40 minutos não dá. Vou precisar aqui de emendar 2 atendimentos. 40 com 40 vai dar aí 80 minutos, 1h20. 1h20. Ou vou precisar de 2 horas, porque é um processo muito complexo. Peticiona para o diretor, fundamentando, e ele, em regra, defere isso aí. Às vezes que eu, que algum colega... Às vezes os colegas de fora têm mais dificuldade no acesso, aí me dizem, Toniel, faça esse peticionamento aí para mim, por favor. Vou precisar fazer esse atendimento aqui pelo menos 2 horas. A gente peticiona e tem sido deferido sempre. Aqui não. Mas precisamos justificar, né, a motivação para esticar o tempo. No estadual era meia hora. Tem penitenciária que já está dando 15 minutos. E no presencial era 1 hora, né? E se você tivesse... Aí caiu também para meia hora. Então, assim, estão enxugando, né, Fábio? Para nós aqui, está ficando difícil demais. Difícil. Eu estou falando aqui, gente, está parecendo... O presídio federal está melhor que o estadual, porque o presídio está tendo mais regalia para advogado do que o estadual. Com certeza. Eu sempre estou ouvindo o Toniel dizer, entendeu? E aí, e eles sabem disso, os nossos clientes sabem disso, da dificuldade. Só que eles ficam naquela agonia e aí fica pressionando na hora da visita. Acabou a visita, o telefone toca. O WhatsApp começa. Por quê? Porque tem que... Doutora, a senhora não foi, a senhora não conseguiu. É muito complicado, é muito complicado. E uma coisa que eu mantenho contato é com uma pessoa da família, uma só. Só tendo uma pessoa da família, isso eu ponho até no contrato. Por quê? Porque um conto aumenta um conto, né? Você fala para a mulher, para a esposa conta para a sogra de outro jeito, a sogra te liga, aí já briga com a nora. Então eu adoto uma pessoa para passar, né? Uma pessoa, e ela se encarrega de passar para os demais familiares. Porque aí não deixo, gosto muito, porque como eu sou mulher, gosto muito de atender as esposas, sabe? Eu prefiro elas se tornam minhas amigas, eu prefiro que elas me conheçam, que eu não tenha interesse no marido dela, porque tem isso. Tem. Né? A gente é mulher, tem isso. Eu vou para a penitenciária de calça, camisa, às vezes até de camiseta mesmo fechada, evito qualquer situação. Porque, assim, para dar um rolo, Bia, 2 segundos, seu nome está na lama, na penitenciária, com as outras esposas, sabe? Então, assim, eu tomo muito cuidado com isso. Então, jovem advogado que está aí nos assistindo, tomem muito cuidado com isso, para começar direitinho e para não passar os perrengues que a gente já passou, né? Com certeza. Eu não sei se vocês concordam comigo. Pode ir, né? Não, é só... doutor Fábio, que é o gestor da live aí. Não sou não, de maneira alguma. Eu só abri aqui, de maneira alguma. Eu estou vendo aqui o tempo, a gente só tem mais uns 10 minutinhos aí, né? Ou você consegue ficar mais de 1 hora? Porque você geralmente 1 hora, né? Então tá... Tô tranquilo. Eu só deixei de falar porque eu ia dar uma pequena mudada, não queria perder sua linha, que você perdesse a linha de raciocínio. Pode seguir, Dona. Em relação ao que a doutora Ellen falou dessa questão da jovem advocacia e tal, e aí no sistema penitenciário federal, da questão da mulher, até o bojo do sutiã, a advogada que atende no sistema penitenciário federal, se ela for com aquele sutiã que tem é o bojo que chama, que tem uma argolinha de metal embaixo, ela não entra, porque o detector de metal vai apitar e tem... Então, assim, quem já vai atender lá já vai com um topzinho por baixo, já vai sabendo. Mas e aí, o que é que eu vejo de importante nisso? Eu já cheguei na Penitenciária Federal para atender, e aí eu tenho... Você vai com a calça já que não tem... que o zíper é de borracha, que não é de ferro, enfim. Mas eu já cheguei lá para atender com o sapato que apitou lá no porto do metal e a gente precisa passar no raio-x. E já coincidiu de eu chegar lá no mesmo horário que estava entrando um juiz federal corregedor, o que estava entrando um procurador da República, e eles ali do meu lado também tirando o sapato, botando no raio-x. Então, assim, a policial penal federal, ela não vai trabalhar com sutiã, com metal, porque ela não vai ter acesso lá às áreas de segurança. Então, assim, lá,
as regras servem para todos, não é só para os advogados. Às vezes a gente vê no sistema estadual, o advogado tem que passar no raio-x, no Boriscan, né? Mas o advogado passa, mas o professor não passa, o juiz não passa, o promotor não passa. Delegado e aí, não passa. Aqui no estado, a nossa OAB aqui está brigando numa situação dessas aí. No federal, não. No federal, passa o professor, passa o médico, passa o juiz corregedor, passa o diretor do DEPEN, se vier visitar lá, passa. Eu acho que tem 1 ano ou 2 que a ministra... Ano passado, eu fui nesse ano já. A ministra Carmen Lúcia esteve aqui fazendo uma visita, conhecendo o sistema, também passou pelos pórticos. Então, assim, é um sistema que realmente funciona, a segurança funciona para todos. Eu tive um episódio aqui em 2015, 2014, eu fiz uma cirurgia, eu tinha que usar aquela cinta, sabe? Que é toda cheia de botãozinho, aquele confetinho. E aí teve um tráfico aqui, e eu operei, tipo assim, eu operei na segunda, saí na terça, o cara foi preso na quarta. Eu fiz o flagrante toda a noite inteira, só que eu precisava. Falei, gente, eu não posso ir no CDP porque eu tô operada, como que eu vou? Eu não posso dirigir. Não, eu te levo. Aí, seja o que Deus quiser, vamos embora. Aí pus moletom, pus tênis, porque eu também não tinha nem como pôr roupa, muito difícil. Viajei toda deitada no carro e tal, cheguei lá. Aí já avisei, falei, olha, gente, eu tô operada, eu vou passar no raio-x, não tinha scan naquela época, vai apitar, e eu queria que uma funcionária me acompanhasse, que eu vou atirar minha roupa e vai ver que eu tô operada. Eu até levantei a blusa para ver que eu tava operada, tava de cinta, mas assim, é complicado, porque o sutiã, ele tem aquele bojo que tem aquele ferro. O sapato de mulher tem uma mania de ter um negócio que vai no meio do salto ou na sola, que tem também, que acusa. Então eu falei, daqui a pouco nós estamos tendo que vir de roupa de ginástica, porque não tem. E é ruim, porque a impressão também, para você conversar com o seu cliente, você não pode estar de qualquer jeito. Sim. Com certeza. Não é? Então, assim, olha a situação que nós advogados chegamos. Né? Sim. E no estadual já aconteceu no sistema federal de um advogado chegar de moletões e sandália. E aí ele foi chamado a atenção porque as vestes não estavam de acordo com o decoro que a profissão requer e tal. Conseguiu atender? Conseguiu. Mas, doutor, da próxima vez o senhor tem que vir. Entendeu? Porque tá vendo? Aí vem e causa o problema, por exemplo, caneta. Eu falo assim, quem tem uma caneta aí para me doar? Porque assim, eu evito entrar com o mínimo de coisa. Papel é sulfite em branco, sabe? Eu não levo foto para ninguém ver, porque tem mania, né? Você não leva uma foto? Não levo. Não, sabe? também. Mas tem umas perguntas para fazer. Não faço pergunta, eu faço só a respeito do processo. Porque assim, a cada dia que passa, a gente tá mais difícil para a gente trabalhar. Sim. E para a empresa, gente, não precisa muito, não. Eu tenho visto grande parte desses pontos que a gente vem elencando nesse bate-papo, eu acredito que a OAB, às vezes, acaba não nos representando. Né? Eu penso que tem grande parte disso, eu acho que é por culpa da nossa entidade, que não faz não nos representações. Né? Eu penso que, às vezes, está muito mais para um palco político lá em cima do que para representantes da nossa entidade. E mesmo porque, assim, você vai falar alguma coisa na OAB, não, mas não funciona assim. Mas pera lá, como não funciona assim? A prerrogativa. Aí acontece de um colega ir preso, a diretoria inteira vai na delegacia, né? Porque é midiático, não é? Sim, exatamente. Então você percebe o que é de interesse pessoal, né? Entre direção e da situação. E cada dia que passa, e é isso mesmo, gente. A gente está cada dia que passa com mais problema, com mais situação, com muita tensão, porque o federal ele tem regras e normas e lei. Ponto. É aquilo ali que você tem que seguir. Isso. Precisa um pouco mais, peticiona para o diretor. Aqui a gente não peticiona para ninguém, que a gente nem sabe para quem é que a gente tem que mandar. Porque não recebe. Aqui no estado, no sistema estadual também, a gente tem acesso a
a e-mails de diretores e, via de regra, respondem. Uma penitenciária ou outra, que o diretor é mais demorado para responder as petições dos advogados. Mas eu acho que na maioria aqui do estado, os casos são ágeis. Tem penitenciário aqui que eles criaram um grupo de advogados, direção OAB. Grupo do WhatsApp, maravilha. Direção OAB. Então, assim, eu faço aqui uma audiência de custódia com um preso que está na cadeia pública, por exemplo, e aí eu quero saber a hora que aquele preso vai ser liberado para poder avisar a família para ir buscá-lo. Eu falo no grupo do WhatsApp. Fulano, o alvará chegou aí? Ah, doutor, chegou. Daqui a 1 hora ele vai estar lá na frente esperando. Só, então, avisa aí que a família está indo buscar, para ele não sair sozinho e tal. Aqui a gente tem esse... Em algumas, não são em todas. Em algumas a gente tem essa... É um trabalho feito pela OAB local aqui, Legal. com os gestores, com a secretaria, a gente consegue ter essa convivência harmoniosa, vamos dizer assim. A gente não tem, não, né, Fábio? Não, nós não temos. não, aqui nós não temos, não. É por isso que eu Agora, falo que... se acontecer alguma coisa, aconteceu isso comigo no início da pandemia, inclusive até cliente meu e do Guto, aconteceu alguma coisa e que for prejudicar a unidade, eles te ligam na hora. Aí a unidade pode usar o telefone, a unidade... Porque o que acontece? Nesse caso, tinha vários presos, 2 mulheres foram transferidas. Eu fui atender para avisar que não estavam abandonados e tal. E eu cheguei, eu percebi que 2 estavam muito mal, mas 2 estavam assim, eles não conseguiam falar, tossindo muito. Falei, os 2 estão com Covid. Os 2 estão com Covid. Avisei o agente, subi, avisei a disciplina, avisei a saúde, avisei todo mundo. Resumindo a ópera. 1 morreu de Covid. Aí, quando morreu esse eles transferiram todo mundo dessa galera para outro CDP. Aí eu liguei no outro CDP, queria falar com o diretor de disciplina. Não dá para falar. Eu falei, olha, é um assunto muito sério, é isso. Nós vamos passar um recado. Em 2 minutos ele podia falar comigo. Resumindo, esse que eu falei para ele, entubou à noite. Quase morreu. Esse conseguiu salvar. E aí eu falei, olha, tem 2 moças em Pirajuí. Precisa avisar a penitenciária lá que elas não podem, porque nós tivemos 22 horas de flagrante, entendeu? E ficou todo mundo junto. Um monte de gente presa, em celas separadas, meninas, e eles tudo misturado. E foi uma operação, então tinha preso de tudo quanto é... Tinha muito preso naquele dia. E aí, até passar o estado de saúde deles, eles me ligavam. Certo. Então, assim, aqui no estadual a gente tem muita dificuldade também. A gente não tem esse prazer aí de ter esse grupo do WhatsApp, ter essa facilidade. Exatamente. O Carlos André aqui, ele falou que em algumas unidades avisam, mas somente mediante ligação. É interessante. É algo que precisa de melhorar, né? É algo que precisa de melhorar. E aí que eu penso que talvez, principalmente a OAB Federal, que deveria encampar, acho que dar início, talvez, um trabalho mais intenso em relação a essas questões, né? Porque... Então, a Federal, mas eu acho também, Fábio, não perca esse raciocínio, não, mas as subseções também, porque o presidente da subseção, às vezes, está mais próximo do diretor da unidade, e aí consegue ir lá e conversar, vamos ver aqui o que a gente consegue para a OAB ajudar a unidade ajudar a OAB, o que a gente consegue facilitar aqui na vida dos advogados, porque não é interessante para ninguém a dificuldade. E, assim, nós estamos dentro do sistema de justiça, né? Assim, Judiciário, Ministério Público, OAB, sistema prisional, é todo o sistema de justiça que tem que trabalhar em parceria. Sem a advocacia, nada disso funciona. Aqui na minha cidade nós temos o CR. Eles são muito flexíveis, sabe? Você manda um e-mail de manhã, meia horinha, 15 minutinhos, já tem uma resposta. Ou que não pode naquele dia, mas no outro. Uma documentação na pandemia, eles foram super ágeis nesse sentido. Mas assim, as penitenciárias que é mais distante nossa, né? Que eu tenho aqui Lavínia 1, Lavínia 2, Lavínia 3, Mira 1, Mira 2, Andradina. Então, assim, tem muito penitenciário para cá, mas muitas unidades para cá.
E aí dificulta bem. E é um raio de 350, 300, 280, 250 quilômetros. Não dá para você andar 500 quilômetros para nada. Entendeu? Que é 250 quilômetros, é 2 horas de viagem. Né? Então, assim, precisaria, sim, ter uma intervenção da OAB, da OAB federal, da OAB estadual, até para facilitar, igual esse que você disse do WhatsApp. Quantas vezes o preso sai, a gente sabe, eu consigo falar na unidade, não, vai liberar hoje, porque chega tipo 3, 4 horas lá. Vai sair 11 horas da noite. Aí eu peço para a família aí, 100 quilômetros daqui, chega lá 7 horas da noite, 6 horas, fica até 11h30, meia-noite me ligando, doutora, não saiu ainda. Doutora, não saiu ainda. Falei, calma que vai sair. Quer dizer, eu fico junto. Eu fico esperando junto, porque a gente não consegue fazer nada. Né? Seria muito interessante essa ideia aí que vocês implantaram aí. Para nós, acho que ajudava muito, né, Fábio? Com certeza. E até um risco, né? Liberar assim meia-noite, ninguém sabe. Né? Aqui nós Não, aqui nós tivemos um caso aqui, Otoniel, faz alguns anos, que o preso ele foi liberado na faixa de 10, 11 horas da noite, e aí ele começou a voltar pela rodovia. Foi atropelado. Morreu. Eu tive um caso que ele se perdeu. O CDP soltou, foi o CDP soltou, e ele já era meio probleminha. O que aconteceu? Largaram ele em Bauru, mas ele não sabia como pegar o ônibus. Sabe quando junta perua Kombi, coloca todo mundo dentro e solta? O que ele fez? Ele começou a andar em Bauru, ele se perdeu. Aí a família me ligando. No outro dia, na madrugada inteira, quem que atende telefone de penitenciário de noite? Ninguém. Aí no outro dia, nada de achar, liguei na CPJ para ver se conseguia, se ele estava lá, se alguém tinha prendido ele de novo. Olha, foram 3 dias. O que ele fez? Conseguimos achar, por quê? Porque acho que ele rodou tanto e que ele viu lá dele CPJ e viu um monte de viatura e ele entrou. Ele falou, tô perdido. Aí eu tinha ligado lá, eles tinham deixado um bilhete. Aí me ligaram e falaram, calma que a pessoa tá indo buscar. E acontece. Entendeu? Acontece. Já teve caso de cliente meu ir para o UPA, morrer no UPA, passar o e-mail 4h30 da tarde para o IML, o IML leu, abriu o e-mail, não foi na UPA, fecharam a UPA, largaram o morto lá. E aí eu peço para a família ir no outro dia com a funerária chega lá, não tem ninguém no IML, baixar. Quem que ia imaginar que esse moço estava lá? Então, assim, o advogado passa os pés. A gente tem história, né? É história. Aqui na nossa caminhada, a gente vai tendo. Se for juntar, dá para escrever um livro. E o problema é que nem a gente havia conversado no início. Cada uma adota uma sistemática. Você pega, às vezes, uma com uma diferença de 30 quilômetros da outra, totalmente diferente. Totalmente diferente. Diretor é totalmente diferente do outro. CDP. CDP de Álvaro é uma documentação, CDP de Bauru é outra. Sim. Entendeu? Uma é 100 quilômetros, a outra é 70. Só que um raio uma da outra dá 50, se você for por dentro. E é totalmente diferente. Aí você fala para a pessoa, mas eu levei toda a documentação no CDP, agora ele foi transferido, mas essa é toda diferente. É tudo diferente. Tudo diferente. E essa tal das autenticações, né, fica muito caro. As pessoas, gente, tem gente que não tem dinheiro para visitar o filho. No sistema penitenciário federal, vez ou outra, fazem o que eles chamam de rodízio, né, com os internos. Assim, o preso está 2 anos em Mossoró, então já ficou muito tempo em Mossoró, não pode mais ficar em Mossoró e não tem autorização para voltar para o estado. Então ele sai de Mossoró para outra unidade federal. E aí para Brasília, Campo Grande, Porto Velho. E aí, se sair de Mossoró para ir para de Catanduva no mês de agosto, no mês de agosto, setembro, ele vai sofrer, porque lá é o período que dá menos zero, abaixo de zero lá da temperatura. Mas é assim, então é complicado. A gente... Abaixo de zero ainda. Mas, e aí existia há algum tempo essa questão de dificuldade de documentação do familiar, que um cadastro em uma, depois tinha que fazer na outra. E aí o DEPEN criou uma normativa que, tipo assim, a esposa, por exemplo, que visita em Mossoró, se o preso for para outra unidade federal, ela não vai precisar fazer um novo cadastro lá. Aquele cadastro vai valer. Só que aí tem um período de validade, eu acho que é de 1 ano. Se tiver dentro do período de validade, aí não precisa renovar, né?
e geralmente só renova as certidões criminais. A cada ano eles pedem que renovem as certidões criminais. Aqui não. Aqui se você faz a documentação, tipo assim, fez agora, em agosto, e ele transfere para outro CDP, porque o Bauru ele está desativando. Então depois vai para Álvaro. O que acontece? Tem que fazer toda a documentação de novo. Aí é CDEX, entendeu? Assim, não facilita. Eu não estou dizendo que é para facilitar para a família, não é isso. Eu acho que deveria Unificar, né? Teria um jeito, sabe? Por exemplo, hoje pode mandar por e-mail, né? Dá para Unificar. rastrear, tem. Então, assim, eu acho que exemplificar um pouco a situação até da família, porque a família não tem culpa. Sim. Né? Mãe é mãe, pai é pai, vó é vó. A família não tem culpa do erro da pessoa. E a família sofre, eu falo que a família cumpre pena junto. Com certeza, com certeza. Eu atendi um cliente hoje de manhã, ele está 11 anos preso. Ele nunca viu ninguém da família dele. Nossa. Ele não tem condições. Você tem uma ideia de dias remidos, ele já conseguiu 1 ano e 6 meses. Olha o tanto que esse cara já trabalhou. Quer dizer, um excelente sentenciado, nunca teve uma falta. Né? Só nessa penitenciária que eu atendi, ele já está há 8 anos. Quer dizer, é uma pessoa que todo mundo quer, pelo jeito. Né? E não consegue porque a avó dele não consegue, ou manda CDEX para ele, e ela não sabe pegar ônibus, que geralmente é longe a penitenciária da cidade, aí tem que pegar Uber, pegar táxi, aí tudo é muito caro. Ela não tem condições, ele está sem ver a família. Há 11 anos. Difícil. É triste, né? Difícil. É muito triste. É isso. Não sei se o assunto ainda estica muito. Eu tinha feito uma programação aqui com a família. E não, aí, tranquilo, Daniel. Vamos. Mas estamos aqui para as considerações finais, vamos não, dizer assim. Né? Eu já de momento já quero agradecer novamente aí vocês por ter aceitado esse bate-papo. Foi muito produtivo, enfim, como eu disse no início, né? Já conheço o trabalho de vocês, a atuação na esfera criminal. Enfim, foi muito prazeroso. E como eu disse, tem um pessoal aqui da Jovem Advocacia que acompanha muito as lives e a gente até tem um trabalho aqui em parceria e nas dores dos advogados, novos advogados, e até em nome da comissão aí eu quero agradecer vocês por ter trazido muito conhecimento, agradecer a cada um de vocês e vamos marcar uma nova data para a gente bater mais um papo, estender um pouco mais o assunto também, situações que a gente não abordou, porque o tema ele é muito amplo, né? Isso. E aí a gente começa a compartilhar as experiências, né? Sim. Aí vai o importante é isso, é compartilhar experiências, que a gente chegar aqui só para... porque a lei 11.671 diz que para entrar no sistema penitenciário federal tem que ser líder de organização. Não, ninguém tem interesse nisso. A lei, o cara vai lá e lê a lei, né? Exato. Eu acho que as pessoas querem realmente... Na verdade, a gente pode simplificar, né? Isso. A gente pode ajudar o jovem advogado a não precisar ler essa lei toda, né? Ele pode simplificar como agir, pode saber quem pode procurar, que a gente está à disposição para ajudar. Sim. Porque tem uma referência, né? Tem a Ellen, tem o Dr. Paro, tem o Dr. Antoniel, que é federal, que é expert na federal. Porque, gente, hoje, a lei ela muda constantemente, mas a lei das unidades prisionais, ela não muda. Qual que é? Ela é o preso, os funcionários, o advogado e os diretores. Acabou. Não tem mais ninguém. Sim. Isso. Né? E a gente encontra essa dificuldade. Então, nós estamos aí para isso. Obrigada pelo convite, Fábio. Fiquei muito feliz. Precisando, nós estamos aí. Daniel, foi um prazer novamente participar de uma live com você. Nós estamos sempre juntos e eu falo que esses 3 aqui é fruto de uma família MGO, né? É fruto de um curso que nós fizemos, uma mentoria, uma imersão, que jamais a gente poderia imaginar que ia conhecer o Toniel em Mossoró. Como que eu ia conhecer o Toniel em Mossoró? Fábio aqui pertinho. Então, assim, é para ir, é para a gente mostrar que a gente está com todo aí a celular aberto, as redes sociais abertas, para a gente poder ajudar qualquer pessoa, tanto
porque nem todos sabem tudo, né? Eu falo que a gente nunca sabe nada, a gente está sempre aprendendo, independente do ano de advocacia. Muito obrigada, um beijo para vocês. E só para finalizar aqui, eu sempre, às vezes, eu sou chamado para conversar com os alunos de práticas jurídicas das universidades aqui na cidade e na região aqui, e aí eu sempre falo que eu dou o exemplo da mentoria. O pós-MGO, hoje, se eu precisar de um advogado em qualquer estado do Brasil, eu tenho a parceria, a questão do network, eu tenho falado muito sobre isso onde eu vou. Outro dia eu estava aqui e precisava de um colega numa cidade lá no interior de Minas. E aí eu perguntei no grupo da MGO, que o grupo está ativo, né, até hoje, mais de 2 anos já. E aí um colega falou, eu moro no Espírito Santo, mas é na divisa. Eu estou, tipo, 70 quilômetros, aí eu já fui com ele no privado, consegui acertar lá os honorários, o colega foi lá no outro dia e resolveu, solucionou o problema. Se eu não tivesse feito a MGO, talvez tivesse que pegar um avião para ir lá, tentar resolver sem conhecer nada. Então, assim, essa questão do network, do conhecimento, de buscar realmente conhecer pessoas é muito importante para a advocacia. É igual a MGO, né? A MGO a gente tem gente do Brasil inteiro. E o importante é que o grupo não acabou e nem o mentor, né? Não larga a gente na mão. Nem o Guto larga a gente na mão. Quer dizer, então, é uma coisa assim que não tem dinheiro que pague, entendeu? Porque tempo de você procurar uma pessoa de confiança, porque acontece, como você vai, né, correspondente hoje está difícil, você nem sabe se o cara é advogado. É complicado. E isso, por isso que eu falo, os jovens advogados, invistam na carreira, façam uma boa mentoria, que isso vai te levar, vai te encurtar aí anos de perrengue na advocacia, que nós 3 aqui nós já passamos, com certeza. Doutora doutor Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos combinar outras datas aí. Vamos sim. Um grande abraço para vocês. O pessoal está com a gente aí. E nos colocar à disposição. Qualquer dúvida sobre o sistema penitenciário federal, só mandar o direct aí que a gente responde. Maravilha, meus amigos. Um abraço aí a todos, viu? Um abraço a todos. Obrigada, viu, Fábio? Obrigada. Foi um prazer. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Parabéns pela sua atitude aí. Beijo, ficam com Deus. Isso, beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todos que participaram. Tchau. Obrigadão, tchau, tchau.